Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Fabrício Rego e hoje nós vamos iniciar o nosso curso de Regimento Interno do Tribunal Superior do Trabalho, o TST. Tá? A gente vai começar, obviamente, da parte introdutória do regimento, falando aí sobre como é o TST, qual a composição dele, como é feita a investidura, quais as regras de antiguidade. Tá ok? Lembrando que qualquer dúvida que você tiver, me consulte lá no fórum de dúvida, estou à sua disposição para esclarecer todos os pontos do regimento, tá bom? Vamos lá, pessoal, de início, o que é o TST? Bom, o TST, óbvio, você já sabe, é um tribunal superior, né? Ele está dentro da cúpula do judiciário, dentro da seara da especialidade do trabalho. Como vocês sabem, nós temos as justiças especializadas e entre elas está a Justiça do Trabalho. Então ele é a cúpula da Justiça do Trabalho, é um órgão de cúpula da Justiça do Trabalho no Brasil. E ele está incluído aí hierarquicamente acima dos tribunais regionais do trabalho, tá bom? Beleza? Vamos aqui para a tela? E aí nós vamos falar sobre a composição do TST. De início, pessoal, eu chamo a atenção de vocês no seguinte. A Constituição Federal foi alterada agora em 2016 e o artigo 111A, que é aquele que diz respeito ao TST, que ele informa a formação do TST, ele foi alterado. Embora o regimento interno ainda não tenha sido alterado, já é interessante nós fazermos uma leitura do regimento com base na Constituição. Vocês vão entender agora qual foi a diferença. Não foi de nenhum requisito objetivo, mas sim no requisito subjetivo para a escolha de um ministro do TST. Vamos aqui para a tela. Como é composto o TST, pessoal? Ele é composto de 27 ministros. Então são 27 membros. Membros é sinônimo de ministro aqui, tá? Ele é escolhido dentre brasileiros, é que a gente já está utilizando o artigo 3º do nosso regimento. Dentre brasileiros que tenha mais de 35 anos e menos de 65 anos de idade. Então a faixa etária é 35 e 65 anos de idade. Quem nomeia os ministros do TST é o presidente da República. Claro que antes disso passa pela famosa sabatina no Senado Federal. Ok? Então os senadores sabatinam esse candidato aí. Gente, e qual é a alteração que foi incluída na Constituição Federal no artigo 111A? Que agora é exigido, assim como para os demais tribunais superiores, notável saber jurídico. E o que mais? E reputação ilibada, reputação limpa, ilesa, livre de quaisquer situações que possam comprometer. Ok? Então, são esses dois itens aqui que foram incluídos no artigo 111A da Constituição Federal de 88. Eles ainda não estão dentro do regimento, eu repito. E aí, professor, o que a gente vai fazer na hora da prova? Veja bem, se a questão for objetiva e, obviamente, ela se tratar da Constituição Federal na área de direito constitucional, a sua resposta deve ser com base na Constituição. Agora, se a resposta for dentro da área do regimento interno e a questão vier assim, de acordo com o regimento interno, constituem requisitos para escolha do ministro do TST, tais, e aí colocar reputação ilibada, sendo que ainda não tenha havido nenhuma alteração no regimento nesse sentido, aí estará errada a questão porque não está lá. A não ser que a questão traga assim, de acordo com o regimento, baseada numa leitura constitucional, é correto afirmar que, aí beleza, aí está certo, tá ok? Mas também tem essa situação, se houver essa alteração regimental para incluir isso, aí de fato nós vamos considerar o notável saber jurídico e a reputação ilibada como requisitos para a escolha do ministro do TST. Beleza? Vamos seguindo. Como se dá a formação, gente? Já falamos aqui acima, são 27 ministros, 35 e 65 anos,
Tá? Então já está respondida essa pergunta. Agora, nós vamos falar da composição entre os 27 membros. Entre os 27 membros, como será isso? Olha só, um quinto entre eles tem que ser entre advogados com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional e membros do Ministério Público do Trabalho, do MPT, com mais de 10 anos de efetivo exercício. Gente, esse é o famoso quinto constitucional. Vocês já devem ter escutado esse nome, mas aqui é o famoso quinto constitucional, a norma prevista na Constituição de que um quinto das vagas dos tribunais serão reservadas para membros do Ministério Público e advogados militantes, advogados que estejam atuando. Veja que o requisito, o critério é que 10 anos ou de militância ou de efetivo exercício do cargo no Ministério Público, ok? Beleza. O restante serão juízes dos tribunais regionais do trabalho, né, dos TRTs, oriundos da magistratura da carreira indicados pelo próprio Tribunal Superior, tá ok? E agora nós vamos ver quais as regras de investidura, como que funciona a investidura, porque repare, nós temos duas possibilidades, sendo que entre elas se subdivide. Então a primeira possibilidade é de ser investido através do quinto constitucional, que aqui pode ser Ministério Público Advogado, ou de ser um magistrado de carreira, ou seja, é aquele cara que ele fez, aquela pessoa que fez concurso público para ser juiz. Ele pode ser um desembargador do TRT ou pode ser também um juiz titular, não tem problema, não há essa diferença. Ele tem que ser magistrado de carreira. E agora nós vamos ver, mas primeiro nós vamos ver a situação do magistrado de carreira, como se dá essa escolha desse magistrado, tá ok? Vamos aqui para a tela. Primeiro, vai ser formada uma lista tríplice, ou seja, são 3 nomes, a qual será enviada ao presidente da República. Vale lembrar que é ele que nomeia, é ele que indica, na verdade, ele indica, o presidente da República indica baseado nessa lista tríplice que foi formada aqui no TST, tá ok? Vamos lá. Se houver mais de uma vaga a ser preenchida, a lista terá o número de magistrados igual ao das vagas mais 2. Então, digamos que se a gente tem um nome só para ser preenchido no TST, vai ser uma lista tríplice. Agora, se a gente tem, por exemplo, 2 nomes, quantos nomes vai ter essa lista tríplice? Vai ter o número de magistrados, ou seja, 2 mais 2. Então, nós vamos ter 4. Se tiver 3 vagas, vai ter o número de magistrados a ser preenchido mais 2. Então, nós vamos ter 5. Então, a lista vai ser de 3, de 4, de 5 e por aí vai crescendo, tá ok? O TST se reunirá no plenário para escolher os nomes em votos secretos e escrutínios sucessivos. Ou seja, um escrutínio atrás do outro. Vamos lá, pessoal. A gente vai formar uma lista tríplice? É só uma vaga? Beleza, então vamos escolher o primeiro nome, aí faz o voto secreto. Beleza, escolheu? Agora vamos fazer outro escrutínio e escolher o segundo nome, outro escrutínio e escolher o terceiro nome, escrutínios sucessivos. Será escolhido quem obtiver a maioria absoluta de votos, considerado o número de 50% mais um dos ministros que compõem a corte no momento da votação. No momento, fique atento a isso. Fique atento, porque aqui para o magistrado de carreira não é a maioria absoluta dos membros da corte. Aí seria o quê? A gente pegar o número 27 e ver a maioria absoluta desse número. Não é. Aqui nós temos do regimento claro dizendo a maioria absoluta dos membros no momento, na escolha, neste momento. Tá? Então é muito importante ter atenção a isso. Beleza? Seguindo, caso não se alcance a maioria absoluta, concorrerão os 2 juízes mais votados em nova eleição. Em caso de empate, teremos novas eleições, tá? Em persistindo, os critérios para desempate serão, sucessivamente, primeiro, o tempo de investidura dos juízes no Tribunal Regional e o tempo de investidura na magistratura do trabalho. E se houver empate entre os 2 juízes que tenham obtido individualmente o número de votos inferior ao alcançado por outro juiz,
far-se-á primeiramente a votação para o desempate e a seguir para a escolha do nome que integrará a lista. Tá ok? Gente, após escolhido um nome, vai estar fora dos outros escrutínios juízes que sejam da mesma região. Então vamos lá, tem uma lista tríplice a ser preenchida. Aí o primeiro nome escolhido foi do TRT-10, do Distrito Federal e do Tocantins. No próximo escrutínio vão ser excluídos todos os juízes ou desembargadores do TRT-10. Aí escolheu o TRT-11 para a segunda vaga. Aí no próximo todos do TRT-10 e TRT-11, ok? Seguindo, vamos ver agora como se dá a regra para a escolha dos membros, aliás, das vagas relativas ao 5º Constitucional, certo? Primeira coisa que você tem que saber é que o Ministério Público do Trabalho ou a OAB, a depender de quem seja a vaga, se for a OAB, isso será feito pelo Conselho Federal, ele deve enviar uma lista sêxtupla ao TST, ou seja, 6 nomes, e o TST vai escolher entre eles, tá ok? Então, 6 nomes. O Tribunal Pleno formará uma lista tríplice com base nessa lista sêxtupla, ou seja, vai vir uma lista com 6 nomes que vai ser transformada em 3, pelo voto secreto da maioria absoluta dos seus membros. Aqui é muita atenção, muita atenção. Lá na escolha do desembargador, do magistrado de carreira, a maioria absoluta é dos presentes. Aqui na escolha da lista tríplice do 5º Constitucional, a maioria absoluta é dos membros do TST. Isso é importante você ter como diferença, ok? Fique atento a isso. Vamos lá. São escrutínios sucessivos, igual ao outro também. Se houver mais de uma vaga, haverá uma lista tríplice para cada uma das listas sêxtuplas encaminhadas. Se para as vagas o tribunal receber lista única dos indicados a mais de uma vaga, formará uma só lista com o número de candidatos igual ao das vagas mais 2. Então, o que acontece? Se tiver mais de uma vaga, o MPT ou a OAB vai mandar mais de uma lista sêxtupla, ok? Agora, se eles não mandarem mais de uma lista sêxtupla, ou seja, mandar uma lista única, aí o que acontece? Aqui no TST vai ser formada uma lista com o número de candidatos igual ao das vagas mais 2, tá bom? A mesma coisa lá do outro, com exceção dessa primeira regra, tudo bem? E aí, gente, vamos falar sobre a posse e a investidura dos membros. Olha só, primeiro é que vai ocorrer em sessão solene, a posse se dá em sessão solene, tá? Se for durante o recesso, aí o que vai acontecer? O presidente vai empossar, então, o presidente empossa aquele candidato, tá? Aliás, aquele nomeado, já não é mais um candidato, perdão, imposta e o plenário ratifica posteriormente. Tá? Então, se for durante o recesso, a posse vai ser dada pelo presidente. Quem vai lavrar o termo de posse, pessoal? Quem lavra é o secretário secretário-geral. Agora, quem vai assinar o termo de posse vai ser o presidente do TST e o ministro, agora já empossado. Tá ok? Seguindo, vamos falar sobre a regra de antiguidade. Pessoal, a antiguidade é um critério muito importante dentro de todos os tribunais, seja Tribunal Superior, um TRT, qualquer tribunal. A antiguidade é o pilar de tudo. Através da antiguidade a gente tem desde a formação do plenário, quem senta em que lugar, quem que vai fazer parte da turma, quem é o presidente,
Quem que vai ser o relator ou, na verdade, o revisor de uma matéria? Quem que vai ser o substituto de um relator que está ausente? Tudo. A antiguidade é o pilar dentro da estrutura administrativa e judiciária de um tribunal. Então é muito importante entender o conceito de antiguidade e saber de início que ele não se refere à idade da pessoa. Não, a antiguidade se refere muito mais ao tempo de serviço e aí a gente vai ver os critérios que nós temos para definir quem é o ministro mais antigo. Tá ok? Vamos aqui. Primeiro critério de antiguidade é a data da posse, ou seja, quem tomou posse primeiro será o ministro mais antigo. O segundo critério, digamos que tenham 2 ou mais que tenham tomado posse no mesmo dia, vai ser a data da nomeação, tá? Então, se o primeiro critério não resolver, a gente vem para o segundo, data da nomeação. Se todos os 3, nesse nosso exemplo, tiverem sido nomeados no mesmo dia, aí a gente vem para o seguinte, tempo de magistratura do trabalho. Ah, professor, mas aí se o cara vier, ele for proveniente do 5º, aí não vai contar, é verdade, aí ele não entra nessa aqui. Aí, se esse tempo de magistratura do trabalho ainda não solucionar, vai ser o tempo no Serviço Público Federal. Às vezes o cara pode ter sido servidor de TRT, o que é muito normal. Ou, se nenhuma das situações funcionar, aí sim, vai ser a idade do camarada que vai definir se ele é ou não mais antigo, tá? Então é muito importante ter ideia de que assim é definida a antiguidade no tribunal. Tem que ter bastante atenção nessa lógica, porque isso é bastante cobrado em prova, em qualquer tipo de regimento. Eu digo por experiência própria. Eu sempre estudei para tribunais e sempre estudei regimento e tinha questões nesse sentido. Fique muito atento. Pessoal, é isso por agora. Desejo bons estudos e lembrando que se tiver qualquer dúvida, eu estou lá no fórum da área do aluno à sua disposição. Um abraço e até a próxima aula.